noite, irmãos. Vai lá, senta lá. Pega teu copo aqui, ó. Vai lá. Senta lá. O Miguel é uma bênção. Miguel significa quem é como Deus. O Miguel, ele vai ser um instrumento de Deus nessa geração para revelar quem é o nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus vivo, amém? É o Deus vivo, o único, o Todo-Poderoso. Quem aqui serve a um Deus vivo? Nosso Deus não está morto, Ele está vivo, amém? Bom, meu nome é Renato, sou de Brodowski, nascido e criado e esparramado lá. Eu conheci Jesus com 11 anos de idade, vai fazer aí, está indo para quase 30 anos de conversão. Eu comecei a ir na igreja quando eu estava na 6ª série, com 11 anos, e eu lembro direitinho, Jair, que a minha conversão mesmo, assim, minha vida mudou, foi uma vez que a gente foi lá na chácara do meu pai buscar esterco para o jardim da igreja. Foi eu, você, o Valdeci e o Zé Leandro, de Brasília Verde. Ei, a Brasília Verde do pastor Jair. E eu lembro que a gente foi na chácara do meu pai, vindo para Jardinópolis, né? Pegamos esterco, tudo, para levar lá e adubar. Obrigado, meu irmão. E aí, na hora de voltar, eu ainda não ia na igreja direto, né? Eu estava começando a ir com o meu pai, né? Esse aqui é meu. Não, depois você pega, o papai vai usar agora. E aí eu lembro que na hora que a gente estava voltando, eles me deixaram na esquina de casa, um quarteirão da igreja, né? Aí eu lembro que no que eu desci da Brasília, que eles iam para a igreja, eu ia ficar em casa. Aí o Valdeci virou para mim e falou assim: ô Renato, o que você faz de tarde? Porque de manhã eu estudava, né? Ah, não faço nada. Vai lá na igreja à tarde. Vai lá. E esse vai lá na igreja à tarde virou uma rotina. Eu ia cedo, ia tarde, tinha aula, eu ia antes da aula, de tarde eu ficava lá na igreja. E eu cresci assim, a minha adolescência envolvido com as coisas da igreja, direto sentado aqui na sala do pastor Jair, o Jair lendo aquela Thompson dele, capa dura, aquela Thompson toda riscada, toda anotada, e ali eu com o Jair comecei a ler os livros, o Atmani, e assim foi por diante. Papai vai usar, senta lá agora. E aí, eu cresci nesse ambiente, né? Então eu comecei a participar da igreja bem cedo, já adolescente, já participava de tudo que você imaginar. Era intercessão, era dança, era teatro, eu ajudava a lavar a igreja. Eu lembro que a nossa igreja lá, eu não sei como é que é o nome daquela pedra lá, era ardósia? Era ardósia. E ainda para piorar a situação, os irmãos passavam uma cera preta. E aí começou aquele mover de cair no espírito. Meu Deus do céu, imagina uma camisetinha dessa do pastor Júlio, depois de cair na unção e de rolar, e começou esse mover na época do Danduque, e aí a gente parou, acabou abandonando a cera preta, né? Mas usava-se muito ali, eu ajudava a passar, ficava com os pés tudo preto, e eu cresci nesse ambiente, a ajudar a me encerar, a lustrar. Mas graças a Deus parou de usar aquilo lá. Ficou até mais bonito depois, a ardósia viva, sem nenhuma cera. E assim a gente cresceu nesse ambiente. E eu sempre gostei muito do pastor Jair. O pastor Jair, eu lembro direito quando começou a visão celular, nos 2000 e pouquinho, né? 2000, 2001, 2002. Eu lembro que a igreja começou a se organizar em células. E eu já tinha escolhido no meu coração, eu já tinha escolhido o meu líder. Mas aí o pastor falou, jovem com jovem, velho com velho, homem com homem, mulher com mulher. E aí eu peguei e acabei indo com o Zé Leandro, que era jovem, tudo. E a gente fez um grupo. Mas eu queria ter ido para ele. Até um dia eu fui visitar uma célula dele, que é lá na casa do Nenê Rossini. Aí o teu irmão ele até fazia salgadinho na época. E o papai vai usar, filha. Eu já te falei. Vai lá, senta lá, vai lá, senta lá.
E aí eu lembro que a gente começou a se organizar em célula, foi crescendo, a igreja ficou enorme, e graças a Deus, muitos ministérios nasceram. E aí começou a ter, depois de muito tempo, os cultos nos núcleos, né? Começou a ter um núcleo aqui, um núcleo ali, e a hora que o Jair tinha o núcleo dele, rapidinho eu já dei um jeitinho de colar com ele lá. Não foi de imediato logo no início, mas eu lembro direitinho que quando ele estava lá, eu não estava fazendo nada de semana, de quarta-feira, eu falei assim, não pode, um crente tem que participar. Ficava assistindo filme, pastor. A gente tinha o costume, os jovens, de quarta-feira, porque era metade do preço, alugar os filmes. Então a gente pegava uma fita cassete e ia para a casa do pastor Jefferson assistir filme. Aí um dia o Espírito Santo me incomodou. Está tendo culto e você está indo assistir filme? Aí eu peguei e falei assim, nossa, misericórdia, vou parar com esse negócio, vou abrir mão da minha sessão de cinema. E aí foi onde eu comecei a colar mais ainda com o pastor Jair. Aí eu comecei a ir lá com ele de quarta-feira, aí de repente eu comecei a cantar e tocar lá, e de repente o Jair começou a vir para Jardinópolis, fazer uma visita aqui a colar, e eu falei, Jair, não dá para ir junto não? E aí eu comecei a vir, e aí a gente ficou um bom tempo, né? Na Irmanice, depois a gente ficou ali na Pequenina do Nascimento uns anos, e aí eu peguei o período daqui, né? Do início, quando era só metade disso, ainda estava em processo de construção, não tinha o púlpito, e assim foi. Aí a gente fazia parte do louvor, eu, Caio parceirão meu, né? E a gente fez um bom trabalho aqui enquanto estava aqui. E aí eu estou vindo visitar a minha casa. Eu me sinto em casa aqui. Eu gosto de vocês, eu me sinto... A Rafaela, minha esposa, sente saudade daqui. Logo que a Gabriela, a minha primeira, estava para nascer, a gente parou, né? Que ela ficou grávida, a gente parou de vir. Foi no fim de 2016, início de 2017. Aí a gente parou de vir para cá. Mas de vez em quando a gente vem fazer uma visita, um jantar, né? Uma comida. E pensa num homem generoso, quando faz um negócio. Não fui numa organização dele que não foi abastecida, robusta, gostosa. O Jairzão tem o dom, não tem, gente? É lógico que ele não faz sozinho, existe um corpo que ajuda, mas toda a organização de encontro, toda a organização de evento que o pastor Jair colocou a mão, sempre foi bem feito, sempre foi elogiado. Nós estamos bem servidos aqui de um pastorzão, né? É uma pena que não é perfeito, né? É corintiano. Mas fazer o quê? O céu é feito de pessoas imperfeitas, né? Amém, irmãos? Então é só uma introdução. Eu sou casado, tenho 39 anos. Esse ano eu vou fazer 40 anos, pastor. 40 anos. 40. Vai demorar para te alcançar. Lá, quando o senhor tiver 100 anos, eu vou estar com ainda um pouquinho abaixo ainda. Mas estamos chegando lá. É isso aí. E vamos ler a palavra do Senhor, amém? Abra comigo a Bíblia em Oséias capítulo 6, versículo 3. O pastor Jair, ele me convidou e eu prontamente atendi. Eu estava falando, né? Eu tenho 40 anos, vou fazer 40 anos, sou casado, casei com a Rafaela em 2014, uma paraibana. Eu costumo falar que ela é palestina, é uma mistura de paulista com nordestina. E ela é 6 anos mais nova do que eu, ela tem 35 anos, é isso? Não, eu estou com 39, menos 6, 33, né? Ela vai fazer 33, 34 agora, vai fazer. E a gente tem a Gabriela, tem o Miguel, que consegue ficar quieto, sentado, difícil, né? Ele é assim mesmo, mas eu já aprendi a conviver. Vai melhorando. Quem aqui é pai sabe, né? Chega uma hora que você parece que você não consegue segurar. Eu admiro, gente, quem aqui é pai, quem aqui é mãe, eu admiro o filho que fica sentadinho no colo, que fica brincando nos pés do papai com brinquedo, com o carrinho que o pai trouxe. Eu gostaria de ter
esse controle, não consigo não. Ali os filhos, cada um é de um jeito. Eu não fui diferente, né? A gente é sanguinão, então a gente está colhendo o que plantou. Oséias capítulo 6. Eu tenho então a Gabriela, tenho o Miguel e tenho agora o último, que é o Mateus. Hoje de manhã achei que uma gracinha, né? Eu levei os meninos para a escola e deixei ele com a minha mãe. Ele todo bonitinho, Jair, com uma bolsinha nas costas, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, indo para a casa da vovó. Você tinha que ver a alegria dele com a bolsinha dele nas costas. Ele é uma figura, viu? Ele é meu xodózinho. É o caçulinha do pai. Bom demais. Oséias capítulo 6, versículo 3. A palavra não vai ser longa, eu acredito que até umas 11, 11h30 a gente termina. Ou antes. Estou brincando. Oséias capítulo 6, versículo 3. É um versículo conhecido, que tem a ver com o tema, que é crescimento espiritual. Oséias 6, capítulo 3 diz assim: a parte A: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Repita comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse momento. É uma honra, é um privilégio, é um prazer estar aqui com irmãos, com amigos que o Senhor me deu no decorrer da minha vida. Estar aqui com eles é uma alegria imensa. Poder nessa noite compartilhar com eles algo que o Senhor tem compartilhado comigo é uma alegria imensa. E eu quero poder de coração ser um canal desimpedido, um canal livre, um canal direto da tua parte para a vida deles. Que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Que cada um que aqui está saia daqui edificado, fortalecido, amparado pela tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos que nenhuma ação maligna prevaleça, que nenhum intento maligno roube de nós a semente da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quando o pastor falou para mim vir pregar e deu o tema, eu pensei numa outra palavra, veio no meu coração uma outra palavra, mas eu comecei a sentir Deus ministrar no meu coração a respeito daquilo que a gente vai estar abordando. Eu tinha pensado em falar sobre as fases de uma criança, do bebê, do leitinho espiritual, que quando é bebê bebe o leite, não pode comer uma comida muito pesada, tem todo aquele processo que a criança vai passando, aí ela vira uma criança, já começa a falar, brincar, interagir, você dá uma tarefa, ela faz, ela deixa de fazer, começa a fazer, abandona, vai brincar. Eu ia falar sobre isso, mas Deus tirou do meu coração isso e colocou uma outra palavra, que tem a ver com crescimento, que nos leva a crescer e a amadurecer, que são as lutas e as provações, as tribulações. Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida. E o processo de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus tem muito a ver com as tribulações, com as lutas que passamos no dia a dia, na família, na casa, no trabalho, na escola, em todas as áreas que dizem respeito à nossa vida. Deus, Ele usa essas circunstâncias para se revelar a nós. Nossa, Renato, é sério isso? O Senhor Jesus, quando estava falando com os seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, Ele disse o seguinte: no mundo tereis... Meu Deus do céu, né? Se tem um católico aqui, bate na madeira, não sei o quê, vira essa boca para lá. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus, Ele disse para mim e para você, Ele deixou registrado na palavra, que nós teríamos aflições. Eu não sei quem aqui, quando veio para Jesus, quem pregou para você, se de repente foi honesto ou foi aquele crente mar de rosas.
vem para Jesus, seus problemas serão resolvidos, tudo vai dar certo, as portas vão se abrir, né? Quem é que curte o Silvio Santos, a porta da esperança, né? Amém, sim. Jesus, Ele mudou a nossa vida, e Ele tem feito coisas maravilhosas, e eu acredito que cada um aqui pode dar um testemunho de algo bom, de uma vivência, de uma experiência, um livramento, um conforto numa hora que precisou. Tenho certeza disso. Está no pacote. Mas quem pregou dizendo que seriam rosas, que tudo seria lindo, maravilhoso, não é bem assim. Nós sabemos que as lutas e provações, elas fazem parte, e Jesus já nos antecipou isso. Quem aqui estuda ou estudou, na escola mesmo, a gente aprende os tempos verbais, os verbos, a gente aprende na gramática a entender a palavra. E a palavra quando é uma palavra que remete a tempo, né? Ela é temporal. Quando o senhor marcar, a gente vai. Então, quando marcar, a gente vai naquele evento. Quando é uma palavra que diz respeito a tempo. Isaías capítulo 43 fala o seguinte. Isaías capítulo 43, versículo 2. Se o pessoal do telão que está colocando aqui, aí ó. A palavra de Deus diz assim, ó: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por ti, por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. E aí continua. O que eu queria chamar a atenção é para o versículo 2. As águas e o fogo. Deus, Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: quando passares, haverá momentos na sua vida que as muitas águas vão se levantar contra você. O mar à frente vai se colocar, o mar à tua frente. Lembram de Moisés? Moisés, ele se colocou diante de uma situação e ele disse para Deus: eis-me aqui, então tá bom, eu vou te usar. E aí ele vai para o Egito, e lá no Egito, diante do faraó, ele encontra resistências, e Deus usa ele tremendamente. Deus se revela ao povo, e até mesmo a faraó e aos egípcios, Deus se revela. Através de cada praga, Deus se revela, Deus traz conhecimento para cada um daquele povo. E para Moisés também, quando ele está saindo do Egito, e ele se encontra diante do mar, que situação complicada. Quantas pessoas estavam seguindo ele? Várias pessoas. A Bíblia fala que mais ou menos uns 2 milhões de homens. Coloca as mulheres. Quem aqui é filho? Por exemplo, o Jair Santana. Quantos irmãos, Jair? 8. 8 irmãos. Arro tem quantos? Acho que é mais, né? O Jair e a Rô é daquela época que pai e mãe tinha muito filho. Não, agora não. Senta ali, vai lá. O Jair e a Rô é daquela época que tinha um monte de filho. Quem é que tem mais irmão do que o Jair? 9, 10. Os seus avós. Antigamente era muito. Então imagina Moisés. Naquela época, você acha que os judeus tinham um filho cada um? 2 filhos cada um? Era 2 milhões de homens, mais mulheres e mais uma leva de criança. Tudo na responsabilidade diante do mar, e o Egito, os egípcios atrás, perseguindo ele. E o que aconteceu naquele momento? Deus, ele diante do mar, ele abre o mar, ele se revela para Moisés, ele se revela para o povo, e ele se revela até mesmo para quem? Para os egípcios. As circunstâncias, as adversidades, elas vão agir em 3 esferas. Deus vai se revelar
para você, Deus vai se revelar para o mundo, e Deus também vai confrontar o inimigo. Então, cada circunstância que você passar, você vai ver Deus trabalhando isso, se revelando a você, se revelando ao mundo e confrontando o inimigo. Você pega, por exemplo, outra situação relacionada à provação das águas, né? Você pega, por exemplo, das águas não, do fogo. Ananias, Misael e Azarias. Quem conhece esses três? É o Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? É os nomes que o pessoal se conhece mais, né? Eles foram livres da fornalha? Não, eles não foram livres da fornalha. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do pormenor, né? Contar a história aqui. Depois você pode ler lá em Daniel capítulo 3. O que eu quero que vocês lembrem? Deus permitiu, por causa da fidelidade deles serem lançados numa fornalha 7 vezes mais aquecida. 7 vezes mais aquecida, ao ponto de que quem jogou eles, morreu queimado. Ao jogar eles amarrados, atados, eles queimaram. O que Deus está falando para mim e para você? O que Deus está dizendo através da palavra? Preste atenção. Eu não vou poupar vocês de lutas e provações. Eu vou me revelar a vocês nas lutas e provações. Eu vou estreitar o meu relacionamento com vocês nas lutas e provações. Então você vê Ananias, Misael e Azarias diante da fornalha, em um momento crucial, em que eles poderiam ter pego e não, tá bom, a gente vai ceder. Não, eles viram para Nabucodonosor e falam: Nabucodonosor, se Deus livrar, livrou, se não quiser não tem problema, mas a gente não vai, a gente vai ficar firme em Deus. E eles honraram a Deus, e o que aconteceu? Deus se revelou para eles, porque Nabucodonosor ficou prestando atenção, e eles estavam lá dentro da fornalha. Não foi 3 que foi lançado lá? Foi 3 que foram lançados. Porém, o que aconteceu? Tinha 4. Haviam 4. Havia 4. E aí Nabucodonosor falou assim: uai, e o quarto, ele tinha o aspecto dos filhos dos deuses. Ou seja, ali houve uma teofania, uma manifestação da presença de Deus junto com eles. O que Deus está dizendo para mim e para você? Eu não vou te livrar às vezes do calor do fogo. Quem aqui é dona de casa? Quem aqui cozinha? Até mesmo o homem. Esse espelhinho aqui, ó, quem aqui já queimou ele? Gente, você vai acender um fogo ali, ó, o estouro do fogo quando pega, né? Queima tudo. A Bíblia fala que não queimou nenhum cabelo, nenhuma roupa, nem cheiro. Quem é que já foi no churrasquinho? Quando eu vou fazer churrasco lá em casa, eu já nem me preocupo com roupa, cabelo, nada, porque eu sei que vai ficar defumado. Imagina as mulheres que limpou o cabelo, fez uma escova, tal, não sei o que, aí vai para um churrasco. Meu Deus do céu, que prejuízo, hein? Tem que ficar bem longe, né? A Rafaela, minha esposa, ela já chegou várias vezes em casa, depois de ter se produzido, teve que tomar banho tudo de novo. A gente sabe que a fumaça é assim, que o fogo queima com facilidade. Só de falar em fogo, esse espelhinho aqui já enruga tudo já. Por quê? O fogo é assim. Mas a Bíblia fala que Ananias, Misael e Azarias não queimou, nenhum dano, nem cheiro, nada. O que Deus está falando para mim e para você? Que Ele não vai impedir que você passe por lutas, Ele não vai impedir que você passe por situações quentes, mas Ele vai te livrar. Ele estará com você nesses momentos de provação, em que o fogo arder, em que a chama vier sobre a sua vida. Quando você pega Daniel, ali mesmo perto, ali os amigos de Daniel, agora falando de Daniel, poxa vida, Deus permitiu, um homem que orava
3 vezes ao dia. Um homem constante, fiel. A gente começa a ler o livro de Daniel e vê que ele era diferenciado, não comia os manjares do rei, não se misturava, tinha uma conduta diferenciada. E a gente vê que ele passou por vários reinos, né? Se não me engano, acho que ele, por 5 reis, ele passou. Foi um profeta que tocou fortemente, enquanto ele estava vivo, a vida de vários reis, Nabucodonosor, Dário e tantos outros, Belsazar. E a gente percebe que ele deu testemunho, mas mesmo sendo fiel, um homem de oração, um homem que ia no culto de domingo, que ia no culto de quarta, que participava da célula, que ia no congresso, que ia no retiro, mesmo sendo uma pessoa que jejuava, que era consagrado, Deus não livrou ele do quê? De ser lançado na cova. Só que aconteceu algo, e a gente sabe disso, algo fora do comum, que os leões que estavam na cova não tocaram nele, não aconteceu nada. Esses leões tinham acabado de ser alimentados, Renato. A explicação é muito simples. Os leões não fizeram nada porque tinham comido e naquela noite eles não estavam com fome. Quando tirou Daniel pela manhã, os caras que armou a arapuca para ele lá, para ele ser jogado, o rei fez o quê? O rei Dario jogou eles. Os caras não chegou nem a cair no chão. Os leão pegou no alto. Você acha que os leão estavam com fome? O que aconteceu ali? Deus, ele segurou os leões. Ele tapou a boca dos leões. Você entendeu? Deus, ele preservou a vida de Daniel na cova. Eu estou para desconfiar que Daniel deve ter dormido na juba de algum leão. Eu acho que ele deve ter pego um leãozinho ali na juba ali, e dormiu uma paia ali gostosa. Isso daí é coisa minha. Então você vê ali o anjo livrando na cova. Foi na cova, na fornalha, na frente do mar. Quem disse para você que você não vai passar por fogo, por dificuldades? Quem disse que você não vai passar por tribulações? Só que Deus estará com você em cada uma delas. Renato, isso foi com eles. Não, irmãos. Se você pegar a sua Bíblia em Mateus, quando Jesus está finalizando ali, enviando os discípulos, dando uma orientação, ele termina dizendo o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso Senhor, Jesus, Ele é conosco todos os dias. O Espírito Santo, Ele é conosco. Então você está aqui hoje, fechando essa campanha de crescimento. A Janete um dia falou, teve um momento na minha vida, passando por algumas lutas, algumas situações, e ela falou isso para mim de maneira muito clara: Renato, é tempo de você, dessas circunstâncias, tirar o amadurecimento que Deus quer te levar. Essas lutas, essas situações, são para te emancipar das pessoas e te fazer depender só dEle. Deus deseja levar vocês a um nível onde Ele seja o suficiente para vocês. Dinheiro é importante, estabilidade, casa, trabalho, tudo isso é importante. E Deus tem bênçãos e prosperidade para todos nós. Só que Ele não poupará você, Ele não vai te mimar e te privar, até mesmo de tocar em alguma dessas áreas, para te ensinar alguma coisa. Eu fico imaginando em Atos capítulo 16, o que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles estavam servindo a Deus, pregando a palavra. Aí uma pessoa lá começou a dedurar eles, e não era profeta nada. Aí eles expulsou o demônio da moça lá, e a moça dava lucro, parou de dar lucro, e atrapalhou tudo. Então eles estavam pregando, libertando vidas, mas atrapalhou o esquema dos homens.
E aí o que aconteceu? Fizeram a cabeça das autoridades, prenderam ele. Aí a Bíblia fala que eles foram presos, Paulo e Silas, levaram como é que fala? Uma surra, né? De açoites lá, de varadas lá. E a Bíblia fala que depois de ter sido apanhado, preso lá ter sido preso, apanhado, algemado lá na cadeia, à meia-noite. A Bíblia faz questão de falar o horário. Que hora que é agora? Agora são quase 9 horas. A gente tem o costume de viver à noite também, né? A gente costuma ir dormir. Quem dorme aqui? 10, 11. Quem dorme mais de meia-noite aqui? É um costume, mais de meia-noite, 1 hora. Mais de meia-noite. Eu não consigo mais, graças a Deus. Agora que essas crianças estudando de manhã é 9, 10 no máximo. Mas quando não tem nenhum compromisso, 9 horas está todo mundo dormindo. É uma coisa assim que foi até melhor lá em casa para melhorar a qualidade. Lá na época de Jesus, eles dormiam com as galinhas. Não é igual nós que tem eletricidade. Não. Ia dando 5, 6 horas da tarde, já estava todo mundo jantando, se organizando, lavando os pés e indo dormir. A Bíblia fala que Paulo e Silas, à meia-noite, depois de ter sido preso, algemado e levado uma surra daquelas, a Bíblia fala que eles estavam orando e cantando louvores a Deus. O que isso mostra para mim e para você? Amadurecimento. Alguém que entendia que não é porque ele era apóstolo, escolhido de Deus, que ele estaria livre. Pelo contrário, Jesus, quando chamou ele, falou para Paulo, falou assim de queima-bucha: eu vou te mostrar quanto que deve padecer um homem que me serve. Quando Paulo foi chamado por Jesus, eu vou te mostrar quanto que tem que padecer pelo meu evangelho. E ele sabia. E aí, se não me engano, acho que é em Filipenses que ele faz uma listagem das coisas que ele passou. Não é Filipenses, é Coríntios, né? É Filipenses, tem uma passagem que ele faz uma listagem. É naufrágio, é serpente, é açoite, é pedrada e quase morto. O currículo do homem de sofrimento não é fácil. Eu li um livro, talvez o senhor tenha lido também, e eu fiquei chocado, impactado com o sofrimento daquele homem, o homem do céu, irmão Yun. Meu Deus, quem não leu esse livro, leia. Já leu, irmã? Quando eu terminei esse livro, eu fiquei assim, agoniado. Por que eu fiquei agoniado? O homem sofreu demais, pastor Júlio, mas ele serviu a Deus em cada momento. Ele não culpou a Deus, ele louvou a Deus. Meu Deus, você não tem noção. O homem do céu, irmão Yun. O que eu quero dizer para vocês? Vocês vão passar por circunstâncias em que as águas, em que o fogo vai se levantar na sua vida, em que as circunstâncias vão. Mas Renato, eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida. Há momentos bons na vida. Curte, aproveita com sabedoria. Mas saiba que vai chegar um dia que as lutas, as privações, elas batem à nossa porta. Existe o dia mau. É bíblico isso. Seria imprudente da nossa parte como pastores não falar sobre isso. Seria imprudente da nossa parte não falar do céu, não falar do arrebatamento, não falar da preparação dos fins dos tempos. A Bíblia, o Novo Testamento, a gente vê Paulo, os apóstolos constantemente falando. Paulo falava mais sobre o fim do tempo. Então tem situações que não são tão agradáveis, mas temos que falar, e essa é uma delas. Queridos, se você está passando por lutas, entenda que isso faz parte do amadurecimento de Deus na sua vida. Quem aqui consegue explicar o que aconteceu com Jó? Nós lemos o livro de Jó e vemos o que aconteceu por trás. Só que Jó não estava lendo o livro dele, ele estava sendo o livro. Ele não sabia da conversinha que estava tendo entre Deus e Satanás. Ele não sabia de nada disso.
Sabe o que ele sabia? Que eu tenho um Deus que vive, um Redentor, e Ele há de vir sobre a terra. Ele mesmo passando por lutas, gente, quem aqui é pai sabe, ele perdeu 7 filhos e 3 filhas. Não é, pastor? Ele perdeu 10. Veio uma tempestade lá, caiu, morreu todos. Imagine só, você perder, eu perder meus 3 filhos. Eles tinham costume de se reunir cada dia da semana, e num dia lá veio, matou os 10, as 3 filhas e os 7 filhos. E ele perdeu tudo, perdeu, e a gente sabe a história. Só que ele permaneceu fiel. E aí Deus restaura todas as coisas. Ele recebe tudo em... Só teve uma coisa que ele não recebeu em dobro. Foram os filhos. Porque ele teve 7 filhos de novo e 3 mulheres. As mais lindas, a Bíblia fala. Sabe por que Deus não deu 14 e 6 mulheres? Porque os outros que morreram estavam na glória esperando por ele. Você entendeu? Ele não perdeu para sempre, ele perdeu aqui na terra, mas dobrou. Ele não deu em dobro aqui, mas lá no céu hoje ele está lá com 14 filhos e 6 filhas, né? Deus é um Deus que se revelará a você no meio das aflições. Seja no teu trabalho, está com dificuldade no teu trabalho, apresenta ao Senhor, mas saiba que as circunstâncias virão. E é nesse momento que nós temos que pegar e buscar o Senhor, em Deus direção. Elias, eu estava lendo 1 Reis, a respeito daquele episódio, né? A nação estava entregue à idolatria, Jezabel estava arrebentando com o povo, com a nação. Acabe deixando e Jezabel pintando e bordando, Baal, os profetas de Baal fazendo o que queria. Elias se levanta, se posiciona, confronta, e a gente sabe o que aconteceu, né? Ele zomba, aí os profetas de Baal tentam de tudo quanto é jeito. Você acha que foi fácil fazer aquilo? Não foi. Foi uma situação difícil, de desafio, de confronto, porque ele não só teve que confrontar os profetas, mas como ele teve que afrontar, chamar a atenção do próprio povo dele, que não estava servindo a Deus. E ele teve que pegar e fazer uma situação de desafio. É lógico, dirigido por Deus, e Deus foi com ele. A gente sabe que depois ele foge e tudo tal, mas foi através dele que Jezabel cai. Até o pastor Jefferson estava quarta-feira, domingo, pregando lá no núcleo, e ele falou um negócio que é verdade. Sabe como que Jezabel é destruída? Como que Jezabel cai? Quando se levanta, se restaura o altar. Existe uma situação na sua vida que você está tendo dificuldade de vencer? Dê uma olhada no teu altar, restaura o teu altar, apresenta a tua vida na presença de Deus. Talvez a vitória ainda não veio, por causa de uma área da tua vida que precisa de ser restaurado, apresentado a Deus no altar. Deus só vai cuidar daquilo que você entregou para Ele, né? Tem uma historinha, para a gente já caminhar para encerrar. Eu lembro que quando eu ia na igreja, Jair, Jefferson pregando, eu lembro que eu ouvi uma historinha de Jesus. Ele foi posar num hotel. Jesus chegou no hotel, abriu a porta, o cara viu que era Jesus e falou: meu Deus, o Senhor Jesus aqui, a suíte presidencial é sua. Pegou, mandou levar lá no topo a suíte presidencial. Jesus pegou e foi para a suíte presidencial, sem problema nenhum. Só que o que aconteceu naquela noite? Um assaltante entrou lá, mas fez o limpa no hotel. Onde que o assaltante não foi? Na suíte presidencial. Lá não aconteceu nada. De repente Jesus aparece no outro dia para tomar um café da manhã, e ele percebeu o alvoroço. O que aconteceu? Um assaltante, você não ficou sabendo? Não, lá onde eu estou não aconteceu nada. Então tá, o andar lá de cima então é teu, então você fica à vontade lá. Aí aconteceu de novo. E aí, moral da história,
Aí até que chegou um momento que o cara entendeu. Jesus, está aqui a chave do hotel. Eu entrego o hotel nas suas mãos. Aí quando o ladrão veio para fazer a arruaça e fazer o que ele queria, quem que ele deu na porta? Com o Senhor Jesus. E aí não pôde fazer nada. Quando você entrega todas as áreas ele vai cuidar. Mas quando você não entrega, aquela área está descoberta. Eu não sei se foi no livro do Atmani, talvez o senhor vai lembrar dessa história. Não sei se ela é bem assim, mas eu não esqueço dela. O nosso Deus, ele é muito educado. Ele entende que você tem uma vontade. Ele entende que você tem um desejo. Ele respeita você. Ele não é aquele cara que chega metendo o pé na porta, abrindo, entrando, e vocês vão ter que me engolir. Não, Deus não é assim. O que ele fala em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. O diabo, eis que estou à porta arrombando. Ele bate, ele espera você responder. Posso entrar? A chave está na onde? Do lado de? Ele é muito educado, o nosso Deus. Aí uma vez eu estava lendo um livro, acho que do Atmani, ele conta que estava tendo um evento de família, um churrasco, um evento, e alguém se aventurou a querer nadar no rio. E entrou para o rio e começou a passar mal, e começou a afogar, e todo mundo desesperou, e vamos tirar ele de lá, e quem vai, quem não vai, e eu não vou e tal, e o cara quase morrendo. E por incrível que pareça, pastor Júlio, tinha uma pessoa da família que era bombeiro. O cara era bombeiro, e se tem alguém que sabe fazer resgate, é o bombeiro. Nadar, socorrer, escalar, era com ele. Então se tem alguém que poderia acertar a situação ali, era ele. E ele não fazia nada, quietinho na dele. O cara morrendo lá no meio do rio lá. Só que de repente começou a se cansar. Cansar e se entregou. Quando o cara se entrega e agora vou morrer mesmo, já tentei, não consigo. Aí a hora que ele se entregou, o bombeiro pegou, pulou, aplicou o resgate e tirou ele. Beleza, não morreu, graças a Deus. Mas aí foram conversar com o bombeiro: mas por que você esperou o cara quase morrer? Aí ele falou: se eu pulo e tento fazer o meu trabalho com ele se debatendo, ele não só morre, mas como ele me leva junto. Ele não deixa eu aplicar o procedimento correto. Quando ele se rende, sem força, quando ele fala: eu me entrego, está nas tuas mãos, aí eu consigo ir, aplicar o resgate e tirar ele e a minha vida com segurança. E foi o que aconteceu. Aí o livro começa a trabalhar isso. Quantas vezes vocês têm passado por circunstâncias, vocês estão se debatendo, tentando resolver com as próprias mãos, e não entrega para Deus. Deus está aqui, ó. A hora que você me entregar, eu resolvo. Dá para mim, dá. Aí você faz assim, ó. Aí você fica ali, ó, relutando, segurando. Eu consigo. É igual Adão e Eva, né? Cometeu o pecado, foram lá e fizeram folhas de figueira. Não adianta. Agora não. Já está acabando. A gente precisa de entender que quanto mais cedo e mais rápido a gente se render, mais rápido Ele vai agir na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé para dar a impressão que está acabando. Queridos, eu vim aqui nessa noite e mais uma vez eu cito o versículo que eu li primeiro: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Faz parte do crescimento do cristão as lutas. Existem as lutas, é lógico, que é por conta de pecado, situações que você se joga, que você se entrega. Não faça isso. Não ponha a mão no fogo, vai queimar. Tem situações que você pode ser prudente e evitar, mas tem circunstâncias que Deus permite no nosso dia a dia, na nossa vida, que são permissão de Deus, e Deus deseja se revelar a vocês. Ele deseja que você conheça a Ele através dessas circunstâncias.
Ele vai se revelar no momento das muitas águas, no momento do fogo, no momento da ventania. Em cada circunstância, Ele vai se revelar para vocês. Sabe por quê, pessoal? Existe um vizinho que está de olho na tua vida. Existe uma vizinha que está olhando para você. Existe alguém no teu serviço que está de olho em você. Existe um amigo de escola. Existe um colega no trabalho. Há pessoas que estão de olho em você. E a maneira que você responde às circunstâncias que você fala podem revelar a Deus ou não. Aí eu te pergunto, qual Deus você tem revelado? Qual é o Deus que o teu vizinho tem conhecido? Qual é o Deus que a tua família tem visto em você quando sabe que você está passando por lutas? É aquela pessoa que murmura, reclama, xinga. Você acha que um cristão deve xingar, mas ainda tem cristão que xinga. Sabe aquela dedada que você dá na porta, que você dói? Tem pessoas que quando acontece isso no literal ou figurativamente, uma situação que mexe mesmo com a raiz, está xingando, está esbravejando. Pastor, sabe quem costuma praguejar? São pessoas endemoniadas. Quando um demônio manifesta, a boca dele só fala palavrão, coisas horríveis. Filhos do diabo é que falam besteira. Filhos de Deus fazem como Paulo e Silas, mesmo lá, meia-noite, à meia-noite, onde já passou um tempão, eles estão ali louvando e adorando a Deus. Eu gostaria que vocês nesse momento refletissem a respeito disso. Só Deus sabe o que cada um aqui está vivendo. Se você está vivendo algo bom, maravilha, curte, seja grato ao Senhor. Mas eu sei que muitos de vocês podem estar passando por algumas lutas. É momento de apresentar e entregar para o Senhor. É momento de dizer: Senhor, eu quero amadurecer, eu quero romper, eu quero, Senhor Deus, Pai, te conhecer nessa situação. É momento de você abrir os teus lábios e falar para o teu problema: você não é maior que o meu Deus. O meu Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Amém? Feche seus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Vamos fazer uma oração. Querido